Shalom, queridos. Hoje, nessa tarde, eu tô aqui para trazer uma palavra a respeito de filhos. Na nossa primeira aula, nosso primeiro videoaula do nosso curso para casais, eu citei nessa primeira aula a respeito do início, né? Onde nós devemos começar a alinhar o nosso casamento, a restauração do nosso casamento e automaticamente tudo aquilo que nós corrigimos reflete na educação direta dos nossos filhos. E eu trouxe nesse vídeo a respeito que essa semana eu traria uma palavra de reflexão a respeito dos nossos filhos. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus, um versículo, por sinal, bem conhecido. Alguns de nós, né, e eu me incluo nisso, como eu sempre digo, todas as palavras trazidas aqui, primeiramente o Senhor bate em nós, traz para depois nós repassarmos e dividirmos, compartilharmos, né, com os irmãos. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, ele fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você deve aí estar nesse momento, talvez alguns, muitos, né? Assim como eu, que quando leem o início desse versículo, não precisa nem continuar acompanhando a leitura ali, olhando para a palavra de Deus, porque é um versículo no comum que nós temos decorado isso dentro da nossa cabeça. Assim como muitos que estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia e leem, ou até mesmo as pessoas que têm facilidade, né, de decorar, muitas vezes lê um versículo, lê algo apenas uma vez e consegue gravar aquilo dentro da mente, né? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa tarde, assim como Deus chamou a atenção do meu coração com relação a essa palavra. Muitos citamos esse versículo de cabeça decorado. Mas qual é o entendimento verdadeiro que nós temos tido na geração de hoje, na criação dos nossos filhos, nos tempos que nós temos vivido hoje? Qual é o verdadeiro entendimento que nós temos tido relacionado a esse versículo aqui? Tão maravilhoso, do qual o Pai nos deixou como instrução para nós educarmos os nossos filhos dentro dos caminhos do Senhor. E muitos têm um entendimento assim: não, mas o meu filho ele é instruído dentro da palavra de Deus, porque toda semana eu tô com o meu filho dentro da igreja. E toda semana o meu filho, ele recebe uma palavra de acordo com a idade dele, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum por toda parte do mundo, todas as igrejas trazerem ensinos de acordo com a idade de cada pessoa. Quando eu comecei dentro do evangelho, eu me recordo que eu tinha 8 anos de idade e foi uma igreja que eu congreguei por mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, eu congreguei nessa igreja. Foi a primeira igreja que eu congreguei. E eu fiquei por 15 anos nessa igreja.
Então eu me recordo que quando eu era criança, eu recebia o ensino de acordo com a minha idade. Então, com 8 anos de idade, eu recebia um ensino específico para crianças. Quando completei 9 anos de idade, era como se fosse uma escola dentro da igreja. Aí isso ia subindo de níveis, né? Eu me recordo que era juniores 1, juniores 2, adolescentes, depois jovens, para daí depois começar a não participar mais desses grupos específicos, mas podendo sim aí ser inserido ali no culto formal realmente ali da igreja, né? Que daí era estar recebendo a palavra de acordo com aquilo que o meu pastor pregava lá na frente. Então, desde os 8 anos de idade, sempre isso foi ensinado, né? Dentro da casa do Senhor, sempre eu recebi esses ensinos. A cada etapa de uma idade, até uma certa idade, até uma outra idade, de uma outra idade, que assim por diante, o que acontecia? Nós recebíamos ensinos, muitas vezes tínhamos apostilas, tínhamos livrinhos, né? Na época era a escola bíblica dominical. E eu me recordo que essa igreja que eu congreguei por 15 anos, quando eu comecei nessa igreja, eu me recordo que os cultos, como de costume, né, lá no Brasil, eram cultos que começavam no domingo, às 9h30 da manhã e se encerravam ao meio-dia, né? E ali nós íamos e ali nós aprendíamos, sempre de acordo com a nossa idade, né? Então, ali dentro da igreja, eu recebia muito ensino ali, né? De acordo com a minha idade, conforme os anos iam passando. E por que eu estou dizendo tudo isso? O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos entender, principalmente nos tempos que nós temos vivido hoje, nós precisamos ter um entendimento muito aberto e muito claro com relação a isso. Que, como eu já disse em vídeos anteriores, que a responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor não é, em primeiro lugar, da igreja. A igreja, nós vamos prestar o nosso culto ao Senhor e automaticamente nós trazemos os nossos filhos, a nossa família, juntamente conosco, para participar. E quando chegamos nas congregações, recebemos nós as pregações, e no costume, no comum, as crianças, cada uma vai para a salinha da sua idade ali, de acordo com cada idade, né? Muitas igrejas têm essa separação, porque se a gente misturar ali crianças de várias idades com uma pessoa só trazendo a aula, talvez aquilo fique extremamente difícil de você conseguir controlar e organizar, porque são crianças, né? Então, o que acontece? No comum, é isso que nós fazemos. Só que o que nós precisamos entender? Se a igreja do Senhor ensina aos nossos filhos um culto por semana, no comum, o caminho em que o nosso filho deve andar, por onde que tem que iniciar esse primeiro ensino? E por onde que esse ensino aos nossos filhos será mantido? Então, costumamos muito citar esse versículo da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho jamais se desviará dele. Mas qual o entendimento que temos tido com aquilo que temos lido? Se nós ensinamos a criança no caminho em que ela deve andar, na medida que ela for crescendo, e as decisões vierem sobre a mente dela, até que ela chegue à fase adulta, até onde ela responda por si própria, na fase adulta. Mas se ensinamos os nossos filhos no caminho correto em que eles devem andar, com toda certeza, cada vez que eles identificarem no decorrer desse crescimento que eles têm uma liberdade de escolha, e escolher entre o bem e escolher entre o mal. Se nós temos instruído os nossos filhos no caminho correto,
não entendendo somente que é responsabilidade da igreja ensinar, mas que principalmente a responsabilidade, a dedicação, o cuidado, a atenção maior é de nós como pais dos nossos filhos. Com toda certeza absoluta, isso que a palavra de Deus fala, ela vai se cumprir lá na frente. E quando for velho, jamais se desviará dele. Por quê? Porque quando ele olhar para trás, ele vai se recordar de tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer do tempo em que viveu com o seu pai, em que viveu com a sua mãe, e pôde experimentar como é viver dentro dos caminhos do Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa tarde, justamente com relação a essa geração de hoje, com tanta tecnologia, com as nossas vidas muitas vezes tão corridas, cheia de afazeres, cheio de às vezes trabalho que você não tem tempo para nada. Nós precisamos entender que o tempo que nós não temos com os nossos filhos é com toda certeza absoluta que é o tempo que o inimigo tem à disposição para desviar o coração e a atenção dos nossos filhos. Muitas vezes, eu quero citar aqui cada ponto do qual o Senhor trouxe e trabalhou isso também no meu coração para compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é com relação ao nosso exemplo. Que pai, que mãe que eu tenho sido dentro da minha casa. Qual é o exemplo de mãe, qual é o exemplo de pai que o meu filho tem visto dentro de casa? Porque somente quem nos conhece verdadeiramente, nos conhece a fundo e sabe quem realmente somos, é a nossa família. Porque convive conosco 24 horas por dia. Se eu passar algumas horas contigo e ser muito legal, muito bacana, muito exemplar, é fácil talvez de eu passar essa imagem para aquele que passa algumas horas comigo. Mas a minha família que convive debaixo do mesmo teto que eu, a minha família que convive 24 horas por dia comigo, sabe cada um dos pontos aonde existe o correto e aonde existem as falhas. E a partir do momento que nos tornamos mães e pais, assumimos um compromisso e uma responsabilidade maior de cuidar com todas as nossas ações, com tudo aquilo que falamos, e muitas vezes, sim, até mesmo aquilo que pensamos. Porque muitas vezes pensamos que não. Mas em todo o tempo, os nossos filhos estão nos observando. Muitas vezes olhamos para os nossos filhos e vemos os nossos filhos tomar uma certa atitude e olhamos assim, e é como se eles fossem a nossa cópia em versão menor, quando são filhos pequenos. Quando são filhos adolescentes, não é diferente. Enquanto esses filhos vivem sob o mesmo teto que a gente. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa tarde, trazer a reflexão, que nesse momento você pare uns minutinhos e peça a Deus para trazer à tua memória qual é o exemplo de pai e qual é o exemplo de mãe que você tem sido dentro da tua casa. Quando os teus filhos olham para você, o que eles enxergam em você? Eles enxergam um pai, uma mãe forte? Eles enxergam um pai e uma mãe verdadeiros, que não mentem? A gente costuma usar um exemplo muito simples
para falar com relação a isso, né? Que em pequenas situaçõezinhas, muitas vezes é onde cometemos os deslizes e é onde damos o pior exemplo para os nossos filhos. E quando pegamos os nossos filhos fazendo a mesma coisa, a nossa primeira ação é condenar os nossos filhos, é reprovar os nossos filhos por conta disso. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que uma criança não aprende as coisas, muitas vezes, sozinhas. Tudo aquilo que a criança sabe são coisas que são apresentadas para ela. São coisas que são ensinadas para essas crianças. Então, um exemplo muito comum que nós usamos, né, com relação à própria mentira, porque isso é algo que pega muito dentro dos lares. E isso é destruição em todas as áreas da vida de uma pessoa. E é uma coisa que eu sempre bato muito com relação a isso, né? Toca o telefone, um exemplo, né? Já ouvi muito isso em pregações que falava sobre filhos. Toca o telefone, o pai ou a mãe baixinho lá, quem que é pro filho? O filho, é fulano e tal. Não, fala que eu não tô. É tal lugar que tá cobrando aqui o senhor, a senhora. Não, fala que eu não tô. Fala que eu não tô em casa, fala que eu tô tomando banho, fala que eu tô fazendo isso. E o filho faz o quê? O filho obedece aquele pai. Não, meu pai ou a minha mãe está no banho, saiu, algo assim. E naquele momento, muitas vezes, talvez sem você perceber, é o momento que você está ensinando o teu filho a mentir. Eu trabalhei num lugar durante muitos anos, em torno de uns 5, 6 anos mais ou menos, eu trabalhei numa empresa no Brasil, antes de eu vir para cá. E eu me recordo que muitas vezes essa situação acontecia. De ligava alguém, né, pro chefe. Não, fala que eu não tô. Fala que eu não tô, não, fala que eu tô fazendo isso, ou fala que eu tô fazendo aquilo, ou fala que eu tô fazendo aquele outro, porque agora eu não consigo atender essa pessoa. E já ensinava ali direitinho o que tinha que mentir, qual a história que tinha que inventar. E todas as vezes quando eu atendia o telefone, que essa situação acontecia, a minha resposta para a pessoa do outro lado da linha era: o meu chefe não está podendo atender no momento. Então eu peço a gentileza que, se você puder, você deixe o teu telefone e eu peço para ele te retornar, ou que você retorne mais tarde, numa hora que ele estiver mais tranquilo, que ele possa te atender. E o que acontecia? Nunca eu dizia aquilo que o meu chefe mandava eu dizer. Nunca. Sabe por quê? Porque eu sabia que era mentira. E eu até dias desses atrás, tratando sobre isso, porque isso é algo que as crianças aprendem muito fácil, né? Aprende com muita facilidade. E uma vez que a criança aprende isso com facilidade e ela vê que ela consegue se safar de situações ali naquele momento, isso se torna um hábito na vida da criança. E o que acontece? Isso vai se tornando um hábito, e até que você comece a dar o ensino para ela de que ela não deve mentir, que ela deve sempre falar a verdade, independente das circunstâncias, o que ela vai se preocupar? Ela vai se preocupar com aquilo que o pai e a mãe estão falando, em ensinar, ou ela vai olhar se o pai e a mãe não mentem? Ou ela vai olhar as atitudes daquele pai e daquela mãe? Eu costumo dizer assim, que o exemplo está nas ações. O exemplo não está nas palavras. Não está naquilo que nós falamos, porque falar é muito fácil, né? A gente brinca, até papagaio pode falar. É muito fácil. Só que as nossas ações é o que fala por nós. São as nossas ações, aquilo que os nossos filhos veem que nós estamos fazendo, que é o exemplo que os nossos filhos vão seguir. Porque muitas vezes, se ensinarmos para os nossos filhos aquilo que nós não
fazemos, não colocamos em prática, vai chegar um dado momento que o filho ele vai questionar: mãe, mas por que que você manda eu fazer isso se eu não vejo você fazer? Então não é o que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos de exemplo para os nossos filhos dentro das nossas casas. E eu dizia um dia desses para uma amiga minha, contando para ela, né? Um pouco de alguns testemunhos, de algumas coisas na vida da gente, porque a gente não vai contar do testemunho da gente, você vai sentar e vai fazer um vídeo contando o teu testemunho da tua vida toda. Ou você vai pregar numa igreja, ao invés de você pregar a palavra de Deus, você vai lá e vai pregar a tua vida. Não que testemunho esteja errado, não é isso que eu estou dizendo. O testemunho ele é edificante, mas ele é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Né? Não é para a gente convencer do nosso sofrimento, daquilo que nós passamos, para que as pessoas tenham pena de nós. O testemunho ele não serve para isso. O testemunho é para glorificar aquilo que o Senhor cumpriu nas nossas vidas. Então, muitas vezes, situações que são testemunhos nas nossas vidas não são coisas que a gente vai contar tudo de uma vez só. Mas são situações que cabem de coisas que você já viveu, das quais você pode testemunhar, que aos pouquinhos você vai compartilhando com aqueles que Deus coloca no teu caminho. Amém? Então, e eu falava exatamente a respeito disso, exatamente a respeito da mentira. E eu compartilhei assim com essa pessoa, eu disse assim, até os meus 15 anos de idade, eu era uma adolescente, uma criança muito mentirosa. Muito mentirosa. Tudo eu dava um jeitinho de mentir ou de aumentar. Muitas vezes a gente ouve assim, eu aumento, mas não invento. Mas não existe. Se você está aumentando, já é mentira, porque o que você está aumentando não é de fato o que está acontecendo. Então, se você aumentou, isso já é uma mentira. Então, isso não existe, né? E eu compartilhei com essa pessoa e eu disse assim, e o que acontece? Com 15 anos de idade, o Senhor veio fortemente ao meu coração e trouxe uma correção muito grande com relação a isso, né? Com 15 anos de idade, a gente já começa a se entender um pouco melhor, né? Começa a se identificar um pouco melhor, começa a entender um pouco melhor sobre a nossa identidade. A gente começa a identificar melhor o que é certo, o que é errado, o que você quer para você, aquilo que você não quer, até que você complete os teus 16 anos e caminhe para a fase adulta. E como isso era de um costume muito comum em mim, porque isso já vinha de geração, né, a mentira. Então, o que acontece? Com 15 anos de idade, eu entrei com uma decisão no Senhor, que a partir daquele dia, a mentira não faria mais parte da minha vida, porque era algo que me afastava do Senhor. E eu dizia assim para Deus, Pai, se eu precisar perder pessoas, se eu precisar perder um emprego, né? Trazendo a memória sobre o que eu citei aqui dessa empresa que eu trabalhei, que eu nunca mentia o que mandava que era mentido. Eu sempre falava aquilo que é verdade, porque o chefe não poderia atender naquele momento. Então, o que acontece? A partir daquele dia, eu estabeleci com Deus uma palavra de decisão com ele, de que poderia acontecer o que fosse, em qualquer situação, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa dentro do emprego, se eu tivesse que perder coisas, mas que eu não queria mais aquela condição da mentira na minha vida, porque eu era muito mentirosa. Muito mentirosa. Antes de eu completar os meus 15 anos de idade. Muito. E a partir daquele momento, eu assumi um compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele veio com o convencimento dele. O Espírito Santo me trouxe o convencimento. E me trouxe a convicção de que aquela decisão que eu estava tomando, muito eu iria colher lá na frente. Frutos bons. Por conta daquela decisão que eu estava tomando naquele dia. E por muitas situações, às vezes muito questionamento da minha filha, eu sempre mantive essa linha da verdade. Por quê? Porque hoje eu tenho uma pequena que a todo momento está olhando para mim. A todo momento ela está me analisando.
O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, se eu estou chorando, se eu estou alegre, o que eu estou pensando. Por que que eu digo, mas a criança adivinha o que o pai e a mãe estão pensando? Aham, muitas vezes por conta do nosso semblante. Muitas vezes por conta do nosso semblante. Porque é aquilo que eu falei lá atrás no início da palavra. Quem convive conosco debaixo do mesmo teto conhece tudo de nós. Com o meu esposo não é diferente. A gente brinca, às vezes existe aquela transmissão de pensamento, mas é que a gente se conhece tanto, 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 tão profundo um ao outro, que nós falamos através do nosso olhar. Porque são muitos anos de convivência. São 18 anos juntos. 18 anos juntos. Então, às vezes, eu até brinco com ele, eu falo, poxa, mas eu não consigo, né? Eu não consigo, nem no momento ali que eu não tô muito bem, eu não consigo deixar para depois para te contar que eu não estou bem, porque você já está vendo em mim. Ou às vezes eu penso em algo ali, vou dar um exemplo bem simples. Eu quero comer um pão, eu vou passar uma mensagem falando para ele trazer um pão fresquinho da padaria. E daí, quando eu mando a mensagem pedindo pão fresquinho no final do dia, quando ele chega do trabalho, ele manda a foto, o pão tá no banco do carro. Tá aqui, amor, o pão. Tô levando já. Já tinha comprado. Esse é um dos pequenos exemplos. Então, por quê? Porque quem convive com a gente na mesma casa nos conhece no mais profundo. Assim como os nossos filhos nos conhecem no mais profundo. Então, muitas vezes, se estamos muito quietos no nosso canto, estamos muito sérios, nossos filhos vêm e sabem muitas vezes que podemos não estar bem, podemos estar preocupados. Muitas vezes, de eu estar quietinha, séria, a minha filha olhar para mim e dizer assim, mãe, você tá triste ou você tá feliz? Né? Como que você tá? Então, a criança, o teu filho, ele tá sabendo aquilo que você tá pensando, pelo teu semblante. Então, muito nós precisamos cuidar com relação a isso. Qual o exemplo que nós temos sido para os nossos filhos? Quem nós temos sido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro ministério? Porque aquilo que eu sempre digo, se a nossa casa estiver bagunçada, os nossos filhos desorganizados, não conseguimos sair da porta para fora para fazer qualquer coisa se a nossa casa estiver desorganizada. Primeiro nós organizamos e arrumamos o nosso primeiro ministério, que é o nosso lar, que é aquele que o Senhor nos deu de mais precioso. Depois que a casa estiver organizada, aí sim, eu consigo sair com o meu exército, que é a minha família, da porta para fora, e daí eu consigo fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer junto com a minha família. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para os irmãos nessa tarde. Qual é o exemplo que nós temos sido para os nossos filhos? Quando os nossos filhos olham para nós, o que eles enxergam em nós? Eles enxergam um pai e uma mãe que eles querem ser como nós lá na frente, ou eles enxergam que a última pessoa que eles querem ser iguais é conosco? Quando eles olham para nós, dentro do nosso casamento pai e mãe, o relacionamento entre pai e mãe, o que essa criança, o que esse adolescente pensa? Quando eu chegar à fase adulta, eu quero um marido como meu pai, eu quero uma esposa como a minha mãe. Eu quero ter esse tipo de casamento. O casamento do meu pai e da minha mãe é um exemplo para mim. É assim que eu quero formar a minha família. Da mesma forma que a minha família hoje é. É nessa base que eu peço ao Senhor para que Ele me dê uma família lá na frente. Será que é isso que os nossos filhos olham para nós e enxergam em nós? Esse exemplo? O que falei no início da palavra, com relação àquilo que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos aprendem dentro da igreja. Isso é maravilhoso. Mas quando o culto termina, como que é o nosso dia a dia, a nossa semana para os nossos filhos? Como que é? Como que nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos dentro das nossas casas? Tudo aquilo que os nossos filhos fazem na salinha da igreja onde os pais congregam juntamente com os filhos.
Quando esses filhos saem da salinha, quando chegam em casa após um culto, temos gasto tempo de perguntar, ao menos aos nossos filhos, o que eles aprenderam na salinha naquele dia? Porque no momento que você está recebendo uma palavra, o teu filho também está recebendo na salinha com a professora. E como que funciona isso dentro das nossas casas? Perguntamos aos nossos filhos o que eles aprenderam? Sentamos com os nossos filhos para poder ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Para ensinar os nossos filhos a orar? Para ensinar os nossos filhos quem é Jesus? Tem muitas crianças dentro da igreja. Muitas crianças dentro das igrejas. Muitas. Que vão lá, recebem o ensino e quando chegam nas suas casas, não se toca mais no assunto de nada relacionado à palavra de Deus com essas crianças. Como que isso vai ser regado nas nossas crianças, nos nossos filhos, se nós não ensinarmos isso dentro das nossas casas? A professora da escolinha, a escolinha bíblica dominical para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, podem até lançar a sementinha no coração dos nossos filhos, mas quem é que vai regar essa semente no coração dos nossos filhos? De quem é a responsabilidade de regar essa semente para que dê frutos lá na frente, se não é a responsabilidade do pai e da mãe? E muitas vezes podemos assim colocar, como eu falei anteriormente em outros vídeos, que nós somos muito bons de desculpas esfarrapadas para justificar coisas das quais muitas vezes não queremos reconhecer. Dentro de nós sabemos que aquilo é verdade, mas não temos coragem de abrir a nossa boca para reconhecer os nossos caminhos maus, aquilo que falhamos com os nossos filhos. Então, muitas vezes ouvimos assim: nossa, mas a minha vida é muito corrida, né? Tanto aqui onde nós vivemos hoje, como lá no Brasil, como em toda parte do mundo. A minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, mas eu trabalho para poder trazer o sustento e não deixar que falte nada para os meus filhos. Mas eu trabalho porque eu quero deixar uma herança lá na frente para os meus filhos. Porque eu não quero que os meus filhos tenham que pagar um aluguel, eu não quero que os meus filhos passem necessidade. Tudo isso é maravilhoso e precisamos pensar sim nisso. Precisamos sim pensar no futuro. Não devemos colocar isso como uma preocupação. Porque quem está cuidando disso, de todas as coisas e provendo, é o Senhor, quando vivemos de acordo com a palavra dele. Então isso não está errado. Só que o que acontece? A partir do momento que tudo aquilo que você trabalha, tudo aquilo que você faz, começa a roubar 100% do teu tempo e não te sobra para os teus filhos, qual é o tempo que esse pai e essa mãe vai conseguir sentar com o filho para poder brincar? Qual é o tempo que esse pai e essa mãe vai poder sentar com o filho para ter uma boa qualidade de vida nos poucos minutos que ele tem ali sobrando do seu dia? Se nós nos dedicamos muitas vezes horas e horas e horas do nosso dia, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos afazeres, dentro das nossas obrigações, dentro muitas vezes do nosso próprio ministério, né? Muitas vezes assim, nos enchemos de coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e muitas pessoas e muita gente que a gente precisa ajudar e precisa fazer e precisa acontecer, e dentro do nosso trabalho são muitas responsabilidades a serem, né, impostas para nós e são cobradas e a gente precisa prestar conta disso, precisa acertar tudo isso. Só que o que acontece? Cadê o teu tempo com a tua família? Cadê o teu tempo com os teus filhos? Cadê o tempo que você vai sentar para poder ver a lição de casa? Para ver o que ele está aprendendo na escola? Qual é o tempo que você vai sentar com o teu filho? Uns minutos do teu dia para você conseguir brincar um pouquinho com ele, dar um pouquinho de atenção para ele? Se nós não fizermos isso dentro das nossas casas, o mundo tá cheio de gente que o inimigo usa para poder engolir os nossos filhos. E não estamos nos dando conta disso. Não estamos percebendo a seriedade que é a geração que nós temos vivido hoje. Muitas vezes o que nós falamos, o que os nossos filhos têm ouvido da nossa boca. O que os nossos filhos têm ouvido da nossa boca.
Muitas vezes pegamos nossos filhos falando e comentando algo disso e disso, daquele outro, e você olha e corrige, não, mas você não pode falar isso. Você não pode falar isso do teu amiguinho. Você não pode agir assim com o teu amiguinho. Mas espera aí, essa criança aprendeu a sozinha agir dessa forma e falar isso do amiguinho? Ou será porque ela vê um pai e uma mãe dentro de casa que só fala mal das pessoas? Que só fala mal do próximo? Que a todo momento está falando da vida dos outros? Isso é muito sério. Tudo aquilo que sai das nossas bocas na frente dos nossos filhos, eles estão absorvendo todas essas coisas. Quando há um problema entre o casal, um desentendimento, em que momento isso está chegando no ouvido dos nossos filhos? Momento de desentendimento, muitas vezes discussões, ou muitas famílias que a gente vê ainda vivendo em brigas, em conflitos. Cadê os filhos nessa hora? Eles estão assistindo tudo isso? Como que isso é na cabeça dessa criança, desse adolescente? Muitas vezes estamos fazendo e não estamos nos dando conta que nós temos contribuído em não colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sabemos um versículo de cor aqui. Desde que eu era criança eu conheço esse versículo. Mas cadê a prática e o entendimento desse versículo aqui? Cadê a preocupação com a nossa geração futura? Muitas vezes andamos preocupados, andamos com a cabeça cheia. E muitas vezes os nossos filhos ficam preocupados com as mesmas preocupações que nós temos. Cresce uma criança ansiosa, uma criança que ao invés dela brincar, dela curtir a infância dela, ela tá ali ligada aos problemas que o pai e a mãe a todo momento traz para dentro da casa. Precisamos ter esse entendimento. As palavras da nossa boca que saem sobre a vida dos nossos filhos. A palavra de Deus fala que a nossa boca ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Quando o filho comete ali alguma coisa ali de errado ali, pisa na bola em alguma coisa, ou desobedece, quais são as palavras que estão saindo da nossa boca contra a vida desses filhos? São palavras de correção em amor, segundo a palavra que de Deus nos instrui, ou são palavras de xingamento? São palavras de maldição? São palavras que são lançadas sobre a vida deles desde cedo e muitas vezes está matando essas crianças, essas palavras, sem os pais se darem conta da seriedade disso. Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, 2, eu quero compartilhar com os irmãos algo muito, muito, mas muito sério que fala sobre isso. Tiago 3, 2. Tiago 3, 2. Tiago 3, 3. Aqui. Perdão, Tiago começa lá no versículo 3 a 8. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos em rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.